historicamente o Brasil sempre teve juros altos, né? Eu queria entender um pouquinho essa sua visão em relação a isso, né? Como que vai impactar nos investimentos? A gente sabe que subir juros para uma inflação de oferta não necessariamente vai trazer realmente ali um resultado imediato, tem um período para isso e realmente subir juros para inflação de oferta, ele acaba que nem sempre funciona. E como que você está vendo todas essas questões, né? Que tipo de consequência que isso pode acabar trazendo, né, para a nossa economia como um todo e também para o mercado, principalmente por conta das empresas de tecnologia, que quando sobem juros elas são muito afetadas, e outras empresas também. Esse é um fator, juros tendem a superar 13% esse ano, a gente agora está num patamar de juros reais dos mais altos aí comparado aos nossos pares e no mundo, o que acaba atraindo o capital pelo motivo errado, né, pelo motivo ruim, eu diria, indo para 13%, o diferencial de juros em relação a outros países, o próprio Estados Unidos, você está falando em 10%, mais de 10% de diferencial de juros, você atrai, mas eu gostaria de ver Congresso, governo, reformas, né? E redução, uma reforma tributária, redução, né, já vem anunciando aí IPI, a redução de IPI, dentre outros, PIS, COFINS, ICMS também. Então, a gente precisa aproveitar o momento mais difícil em relação a isso para aprovar reformas. Sobre a parte de investimentos que você falou, acaba gerando uma busca, né? O que eu mais tenho visto é a busca por renda fixa. Até porque quando a gente analisa ali um investimento gerando 13%, 14% ao ano, né, você consegue dobrar o seu capital em curto espaço de tempo, apesar de preferir pós-fixados no Brasil, né, IPCA, do que os ativos pré-fixados, porque eu sempre falo isso, né, quando você tá protegido no Brasil, porque você não sabe para onde vai a inflação aqui no Brasil. Esse ano a projeção é na casa de 6,70%, tende a superar 7%. Nos últimos 12 meses está em 2 dígitos, ou seja, acima, né, de 10%. Então, quando eu analiso esse cenário ainda aí para investimentos, é óbvio, muita gente, o investidor preocupado, buscando ativos em renda fixa agora, pessoal reduzindo o bolso, o que eu acho que não faz também muito sentido se você tem um tamanho adequado para isso, mas é o grande desafio do governo, ainda mais que a gente tem eleições esse ano, e aí o governo tendo que não gastar, né, assim, um governo menos populista, apesar da arrecadação, o déficit da nossa conta, digamos, o déficit público é menor, e a expectativa para esse ano também menor, dívida pública sobre PIB, idem, vem melhorando, né? Esperava-se atingir 100% da dívida pública sobre PIB no ano passado, e a gente atingiu na casa de 80%, está melhorando também. Como eu falei, as commodities em alta acabam gerando um efeito positivo para a arrecadação do governo. Espero que isso não afete as reformas, o andamento de uma reforma administrativa e uma reforma tributária também. A outra que a gente está vendo é o andamento das privatizações, né? A própria Eletrobras, Correios e a Eletrobras, o Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovou, né, o andamento, a última etapa, e aí o CEO, o presidente, né, da Eletrobras, falando que poderia vir em maio. O governo não trabalha com isso, mas isso é extremamente interessante, sim, reduzindo ali o tamanho do Estado, um estado inchado, que gasta-se muito. Então, as reformas estão sendo feitas e atraindo investimentos, principalmente, o governo tem que investir, já vem fazendo isso, em infraestrutura. Então, a gente teve o marco de saneamento, marco de tecnologia, dentre outros. Quando a gente olha essa parte de alta de juros, né, quando a gente passa para a economia real, é óbvio que na hora de analisar se a pessoa abre um negócio, se a pessoa investe, podendo aplicar 13, 14, que eu falei, pré-fixado, acaba sendo um competidor e freia isso. O que acontece? Como aconteceu na pandemia. As empresas grandes que têm acesso a crédito mais barato e caixa, elas fazem aquisições, elas ganham market share e o pequeno ele acaba sumindo, infelizmente. Ele é devorado. O médio ele se une, ele é devorado. Então, o que a gente viu, não só no Brasil, mas no mundo, foram fusões, foram consolidações de grandes corporações, porque esse cenário, né, a gente tinha um cenário de juros baixos e crédito farto. Isso agora, o que acontece? Você tem uma redução nesse crédito e juros mais elevados. A gente está falando dos Estados Unidos subindo juros para 2,5%, até 3% esse ano. É alto para um país como os Estados Unidos, diferente do Brasil. Então, está secando a torneira para alguns ativos que não geram caixa,
para alguns ativos que estavam só voltados para crescimento, e a gente já viu o quanto várias empresas de tecnologia aqui no Brasil, não só lá fora, vêm sofrendo aí nos últimos meses por conta desse acesso a crédito mais caro e também mais difícil isso está acontecendo. E ativos relacionados a commodities, o setor financeiro, como eu citei, né, não sendo uma empresa, olhando mais como um banco, eles ganham dinheiro com esse spread bancário, essa diferença de juros que a gente já está vendo aqui, é um juros real extremamente alto. Quando a gente fala inflação para o ano, na casa ali de 6, 7%, os juros já praticamente 12%, você já tem um juros já extremamente elevado aqui no Brasil, que é isso que importa, né? O quanto é o seu diferencial da sua aplicação versus a inflação. Então, a gente já tem um diferencial de juros extremamente elevado. É aquele grande ponto, né? Em momentos de crise, infelizmente falar isso, mas é uma verdade, né? O investidor ele faz mais dinheiro em momentos de crise do que não. Porque a gente tem ali um governo pagando uma taxa extremamente elevada e em títulos IPCA inflação mais uma taxa interessante. Então, não é entrar em pânico, mas sim investir o seu dinheiro. O problema é a economia real, infelizmente, os pequenos acabam morrendo aí no meio do caminho, infelizmente.